Vocês já estão vendo esse vídeo, já devem imaginar o que é, porque esse vídeo viralizou. E a gente vai entender tudo por que esse vídeo viralizou, né, gente? Já com a palhinha por cima, Camila Frender, essa moça de óculos, foi no podcast da Renata, essa moça que está entrevistando ela. E é aí que o problema começa. Esse podcast se chama Podcast Vênus Talks. Existe um podcast com o nome Vênus, que é a apresentadora Yasmin. E é por isso que tem tanto rebuliço na internet com esse vídeo. E olha, vou te falar que esse vídeo tem umas pausas assim bem... dramáticas. Então vamos continuar aqui, vamos dar play, vamos entender. Antes, calma, faltou o que? O meu bordão, o bordão do nosso canal é o que? Bora reagir! Vamos reagir, vamos dar play, vamos entender todo esse assunto, essa história. Vamos rir também, porque hoje é dia de rir, hoje é dia de rir. E tem bastante conteúdo que eu quero trazer, tá? Mas calma, não vai ser tão torturador quanto foi pra Camila Frender. Do Vênus Talks. Mulheres que falam e mulher fala. Nossa, como a mulher fala. E hoje eu tenho a honra de falar um pouco mais com alguém muito, muito, muito especial. Vou falar hoje com Camila Frender. Ó, que chique. Podcaster. Eu adoro podcaster. Escritora, roteirista e tudo mais. Já cheguei aqui feliz falando, olha, bem-vinda! Obrigada pelo convite, eu que adorei estar aqui. Muito bom. Gente, a capinha do celular dela é um labubu. Ai, gente. Aí vai todo mundo escrever onde você achou na internet. Já vai bombar perguntas. Eu amei uma capinha do labubu. Mas não é prática. Não cabe no bolso, não cabe na bolsa. Não cabe em lugar nenhum. Mas aí eu fiquei apegada e eu tenho outro telefone, outro celular que eu deixo os aplicativos de banco, né? Que eu fico com medo de sair por aí. A gente agora tem telefone fixo. Tá tipo isso. E quando eu pego o outro telefone, eu falo, gente, que pequeno, que leve, porque fica um pequeno trambolho. Mas é uma graça. Lindinho. Mas é uma graça. Ficou a pé. Aí foi isso. Esse trechinho que eu trouxe aqui da entrevista da Camila Frender nesse podcast. E eu trouxe o depoimento da Camila Frender dizendo o que foi que aconteceu nesse dia. Como assim você foi no Vênus, que não é Vênus, é a Renata, não é Yasmin. O que aconteceu? Se eu não estou enganada, esse acontecimento aí já tem o quê? Uns 5 meses que aconteceu, não é agora. Viralizou agora, mas já aconteceu uns 5 meses atrás. Só que ficou todo mundo quieto. A Camila não postou nada, ficou tudo em off, ficou tudo quietinho. E foi passando os dias, foi passando os meses até que esse podcast deu o que falar. Porque ele recebe famosos como Ana Hickman e outras pessoas também famosas. E é um podcast assim, com o mesmo nome do podcast da Yasmin, Vênus. A fonte da letra é igual da fonte da Yasmin, pelo que eu entendi. E aí até Yasmin veio se pronunciar, falar sobre o que aconteceu. Ela veio através do canal do Felca, ali com o Felca no bate-papo. Ela contou o que aconteceu, então a gente vai ver o pronunciamento da Yasmin. Vamos ver mais um trechinho do vídeo da Renata. Mas calma, é curto. Vamos ver o pronunciamento aí do povo todo. E no final eu vou colocar um vídeo mais engraçado pra gente dar mais um pouco de risada, tá, gente? É isso, a Camila foi no podcast totalmente por engano. E ela veio se pronunciar e explicar como que foi isso. Garota, me explica. O dia que eu fui num podcast por engano... já deve ter passado na sua timeline essa fofoca. Que é... o assunto que está rolando agora, não é mesmo? E aí eu vim dar a minha versão da história. Um belo dia, a minha assessoria manda um WhatsApp falando: Camila, você foi chamada para o podcast tal, tal e tal. Naquele meio de nomes, tinha um nome de um podcast grande, que eu sigo a apresentadora me segue. Eu falei, marca esse aqui da fulana. Aí a minha assessoria falou assim, tem aqui a apresentação do podcast, você não quer dar uma lida? Eu falei, não, eu conheço, eu sigo ela, eu já assisti. Marca lá, marca e bora. Cheguei no dia da gravação, achei o estúdio diferente, mas eu pensei, faz um tempo que eu não assisto, vai ver, eles passaram por uma reformulação, a gente vive, né, mudando cenários, coisa e tal. Aí veio uma moça super educada conversar comigo. Oi, prazer, eu sou a fulana. Vou só passar um batonzinho. Eu falei, vambora.
achei que podia ser a maquiadora e que ela ia passar o batom em mim, mas não. Ela foi até uma bancada, abriu a bolsa, passou o batom nela. Dá pra perceber que a Camila tá contando aqui o que aconteceu, ela tá lembrando das coisas, e só de contar, pelo que me parece ser, ela já tá sentindo aquele constrangimento que ela sentiu no mesmo dia quando ela foi, de tipo, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Ao que me parece, a forma como ela tá contando, ela tá voltando à cena do que aconteceu, e ela tá sentindo aquele constrangimento de tipo, nossa, que vergonha, que mancada, fui parar no podcast totalmente errado, achei que a mulher era maquiadora, na verdade ela era apresentadora, achei que ela ia me maquiar, e na verdade ela se maquiou, sabe? O que me parece é isso. Aí ela olhou pra mim e falou, vamos lá? Eu falei, vamos lá! Fui andando até o estúdio, e aí tinham 2 cadeiras. Aí eu falei, aonde eu sento? Ela falou, pode sentar aqui. Nisso ela deu a volta e sentou na minha frente. Aí eu... comecei a entender que eu não sabia onde eu tava. E eu comecei a buscar pistas. E nisso ela começou a falar com a pessoa que tava gravando. Pode gravar e tal. E eu comecei a olhar em volta. Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço, tinha uma caneca com o nome do podcast que eu conheço, tinha uma caneta com o nome do podcast que eu conheço, daí nisso eu vi um caderno que tinha o nome do podcast que eu conheço, e embaixo tinha algo do tipo uma conversa da mulher madura. Aí que eu... Cara, eu não tô aonde eu acho que eu tô. Foi nesse momento. E aí eu olhei e ela... Oi, hoje eu tô com a Camila Frender e o resto é história. Mas só pra fazer um parênteses, eu fui bem tratada no lugar, todo mundo foi super educado. Ela foi no podcast errado e ela conta, em outro vídeo que eu não consegui achar pra trazer pra vocês, que é assim, se ela tivesse visto que a apresentação não era do Vênus, ela não teria ido, até onde eu entendi. Mas como ela não quis olhar a apresentação, ela meio que tipo assim, a culpa foi minha, porque eu não quis olhar a apresentação. Então já que eu não quis olhar a apresentação e eu vim, e o podcast não é o que eu achei que fosse, vamos seguir aqui, vamos fazer o que tem pra fazer. Mas se ela tivesse olhado a apresentação, ela não teria ido, porque ela queria ir no podcast da Yasmin e não da Renata. Até então, ninguém sabia que existia 2 podcasts com o mesmo nome. Ninguém sabia disso. Então, Vênus, ela achou, Vênus é o da Yasmin. Ponto. E na verdade não era. Ai, gente, vamos pro próximo. Agora eu vou soltar um pedacinho de um vídeo lá do podcast da Renata. Aguenta, junto comigo, vamos junto, vai. Não solta minha mão, não vou soltar a mão de vocês. A gente vai junto, a gente vai conseguir passar por essa tortura, quer dizer, por esse podcast. E vai dar tudo certo, tá? Calma, vamos lá. Eu acho que a nossa vida tá precisando disso. De estar um pouco mais leve, porque você não vai mudar a realidade. O que vai acontecer, vai acontecer. Agora, a forma como você olha, que você se coloca, pode ser mais alegre. Pode ser um pouco mais divertida e pode ser mais leve. Eu tenho uma cena ótima, gente. Era casada, tava deitada, meu marido abraçado assim em mim. Ele falou, Rê, eu tô no paraíso. Eu de olho fechado, eu falei, não amor, aqui é Vila Nova Conceição. Paraíso é no fim da Paulista. Cara, ele me deu um empurrão assim, ele falou, você nem abriu o olho. Você não se dignou a olhar pra mim, você já tá tirando uma com a minha cara. Como assim? Eu falei, não amor, aqui não é paraíso. O paraíso é no outro lugar, depois da Vila Mariana. Você tá na Vila Nova. Ele falou assim, eu vou levar isso pra vida. Eu tava falando tão sincero e você vem rir de mim assim. Mas a gente riu disso. Sim. Semanas. Virou piada interna. Não, aqui não é paraíso, aqui é Vila Nova. Então, essa piada aí, esse momento que virou piada interna, né, da vida dela, deu o que falar também. Deu o que falar essa piada interna que ela teve aí com o marido dela e tudo mais. Deu o que falar, porque, gente, olha... Nem eu sei o que falar. Nem eu sei o que falar. Agora a gente vai ver o pronunciamento da Yasmin, que tem o canal Vênus.
E vamos ver o que ela vai falar sobre isso, né? O que tá acontecendo? Yasmin, solta a voz, fala pra gente o que tá acontecendo. Eu já tinha conhecimento que existia um canal novo chamado Vênus, um outro podcast. E eu já tinha mandado pra equipe. Falei, gente, vamos ficar de olho nisso aqui. Tem um outro podcast chamado Vênus, com a escrita, com a grafia parecida com o nosso Vênus. O mesmo logotipo, tudo certo, tudo Não igual. a logo em si, o símbolo, mas a grafia mesmo. A fonte parecida. E aí eu sabia já faz uns meses. Só que o que aconteceu? Eu tinha ouvido falar que a Cafrender ela falou lá no podcast É Nóia Minha. A Cafrender tinha falado no É Nóia ao vivo, no teatro, que ela foi chamada para um podcast chamado Vênus, e quando ela chegou lá não era o Vênus. Eu sabia dessa informação. Só que só me ocorreu contar agora, essa semana, que foi a Lorelai Fox. Algumas pessoas, eu não sei se elas vão desavisadas ou não, mas, por exemplo, eu sei com certeza que a Cafrender pensou que era o nosso Vênus e chegou lá e não era. E tinha saído há 2 semanas o episódio dela. Há 2 semanas? Há 2 semanas. E tava quietinha. Ela tava assim, ó. Tava com, sei lá, 690 visualizações. E a gente comentou sobre isso. A Renata tava quietinha. Assim, a Camila não divulgou o episódio. A Camila tava quietinha, não falou nada. Não falou nada. Ninguém divulgou esse episódio e a gente comentou sobre isso na live. Eu não sabia que ia furar tanto a bolha, que ia escalonar pra esse nível. Tanto que eu até falei assim, porque eu falei assim pra Lorelai. Falei, não, tadinha da apresentadora, cara. E a Lorelai falou, amiga, numa brincadeira, né? Coitada nada, ela tá copiando o nome do seu podcast. Sim. Vamos tacar hate nela. Falou numa brincadeira. Eu falei, não precisa disso e tudo mais. Só que aí isso meio que furou a bolha depois. E aí todo mundo começou a catar o episódio. Alguém tweetou o trecho do episódio da Cafrender. E foi meio constrangedora essa entrevista. Dizem, né? A internet tá dizendo que... Pois é, gente. Aqui foi o pronunciamento da Yasmin falando sobre isso, o que aconteceu, como que ela soube disso tudo e tudo mais. E falando do posicionamento dela, né? Mas é aquela coisa, tem tantos planetas pra ela escolheu Vênus. Tem tanto nome pra ela colocar, colocou igual. Aí desanda o negócio, né, gente? Agora eu vou colocar um vídeo engraçado. Deixa eu só passar um batonzinho. Claro! Ó, pode até passar um corretivo aqui, viu? Que a olheira tá puxada. Cadê as meninas que vão apresentar? Oiê! Oi pra você que tá do outro lado. E eu aqui passando. E hoje eu tenho o prazer de falar com uma pessoa muito, muito especial. Camila Frender. Ai, que chique. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu que tive o prazer de estar aqui. Tô aqui olhando sua bolsa. A bolsa da mulher madura tá cada vez mais pequena, né, Camila? A minha não. A minha continua enorme. Engraçado. A maturidade me deixou leve, eu não carrego nada. Eu carrego tudo. Tudo diferente, né, Camila? E você, mãe de filho adolescente? Você sabe quais são os últimos 3 livros que seu filho leu? Você sabe? Eu não sei, eu não tenho filho adolescente. Esses dias eu e meu marido assim, ele, eu acho que eu tô no paraíso. Eu de olho fechado assim, amor, aqui é Vila Nova Conceição, paraíso é no fim da Paulista. E como é a vida de podcaster?